Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Atendendo o pedido, eu estou aqui para falar sobre capacitores. É uma aula bem curtinha, muito simples. Eu espero que já tenham pego quando olhar o material de vocês. Se sobrou alguma dúvida, eu espero que agora fique sanada as dúvidas, ok? Primeira coisa, eu pergunto se vocês já viram um capacitor. Eu peguei aqui alguns tipos de capacitor. Esse aqui eu retirei de uma placa. Olha que bacana. Basicamente, o que é um capacitor? Eu poderia dizer que é tipo uma pilha temporária. Por quê? Ele consegue armazenar aqui dentro uma quantidade de energia, ok? Então, uma energia armazenada, uma energia potencial, que é descarregada na hora que precisa. Então, o flash da sua câmera fotográfica, por exemplo, ele está lá guardado na forma de energia elétrica, pronto para ser guardada. Na verdade, energia potencial química, né? Porque está guardada ali nesse capacitor. Se transforma em energia elétrica que vira energia luminosa. E aí você usa o flash do seu celular, da sua câmera fotográfica, que ele volta a carregar. Então ele pega a energia de novo e guarda lá dentro para a próxima foto, para a próxima vez que você for utilizar o flash. Então aqui dentro é possível armazenar energia, ok? Então energia armazenada, uma energia potencial. Esse aqui é um capacitor tirado de uma placa, mas eu tenho um capacitor um pouquinho maior aqui. Eu guardei 3 capacitores carregados agora há pouco. Sim, coloquei na tomada. E se você não viu eu colocando na tomada um capacitor, lembrando que é um capacitor de 220, tá? Esse aqui é 250 volts. Tá aí, ó. Bom, o fato é que eu coloquei na tomada e fiz alguns descarregos. Que maravilha, né? Brincadeira. Eu descarreguei alguns capacitores e vai estar na descrição aqui do vídeo uns shorts bem curtinho, segundos, de eu descarregando capacitores, ok? Bom, e aqui eu vou descarregar para vocês verem como funciona. O fato é que aqui dentro tem uma energia armazenada e se eu encostar os fios vai ter uma descarga dessa energia. Vou tentar aproximar para vocês verem melhor. Beleza? Aqui eu carreguei outro. Esse aqui também foi colocado na tomada. Olha lá, 250 volts. Só que esse aqui tem uma capacitância menor, é 15 microfarad. Esse aqui tinha uma capacitância de 35, aqui ó, microfarad. Então vou descarregar ele. Também já coloquei na tomada, já carreguei. Olha lá. Beleza? E para terminar essa parte aí de introdução à aula, peguei mais um aqui, também de 250, só que esse aqui de 20 microfarad, tá? Ele não está inteiro, esse aqui teve algumas descargas, ele está comprometido, não está carregando completamente. Vamos ver? Foi bonito ainda o estalo dele, né? Notem que todos eles tinham energia armazenada. E agora a gente vai falar como funciona aqui dentro do nosso capacitor, ok? Mesmo esse aqui sendo cilíndrico, a gente vai estudar capacitores planos. Então, bora para a aula. Então, se você ainda está se perguntando o que é um capacitor, o professor falou assim que é basicamente uma pilha temporária, não é isso? Ele é um componente eletrônico que tem 2 peças condutoras, chamada de armaduras. A gente já vai ver o formato dela na forma plana. E entre elas, geralmente tem um material dielétrico, um material isolante, para não perder essa carga que ali for colocada. Pode ser papel, óleo, ar ou outros materiais, ok? O detalhe é que se tiver materiais isolantes, ok, dentro dele, vai melhorar a capacitância desse material que a gente já vai discutir. Que formato? Basicamente assim, 2 placas, 2 armaduras, não é isso? De materiais condutores. Entre eles tem um material dielétrico e aqui são os terminais, aqueles fiozinhos que você viu eu encostando um no outro para fazer a descarga. Tranquilo? Então esse é o esquema que representa os capacitores que eu mostrei para vocês. Lembrando que eu usei para descarregar 3 capacitores cilíndricos e aqui a gente está mostrando o capacitor plano, ok? Basicamente igual aquele laranjadinho do começo do vídeo. Qual é o símbolo para um capacitor? Bom, a representação de um capacitor, pessoal, é 2 placas paralelas, ok? Esse aqui é o símbolo de um capacitor. Então, se você viu lá num circuito elétrico 2 placas com tamanhos diferentes, vocês já viram que isso aqui é uma pilha ou uma bateria que alimenta um sistema, não é isso? E ela tem lá um resistor, que a gente já viu também, uma chave de liga e desliga, ok? E pode ter em algum outro lugar desse sistema, vou inventar bem aqui, bem simplesinho, 2 placas paralelas. Isso aqui é o nosso capacitor dentro de um circuito elétrico.
Lembrando que aqui no circuito elétrico também poderia colocar amperímetros para verificar qual é a corrente elétrica, poderia colocar um voltímetro para verificar qual é a tensão nesse ponto e assim por diante, ok? Então o símbolo, duas placas paralelas, essas aqui não ficaram bem iguaizinhas, mas duas placas do mesmo tamanho e paralela. O que é a capacitância? Bom, pessoal, quando a gente fala em capacitância de um capacitor, nós estamos falando na capacidade de armazenar carga. Ou seja, cada capacitor, como eu mostrei para vocês ali, o de 25, um de 15 e um de 20 microfarad, era a capacitância deles, ou seja, quanto eles conseguem guardar de carga. E como eu calculo isso? A capacitância representada pela letra C nada mais é do que a carga dividido pela tensão. A tensão ou a diferença de potencial, ok? A DDP. Eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui para falar sobre a tensão entre dois pontos, A e B. A tensão entre dois pontos é a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Vocês vão ver isso aqui na resolução de exercícios, tá? Mas a tensão é aquela que chega lá na tomada da sua casa, de 110 volts ou 220 volts, como tensão. Então, basta dividir a carga pela tensão que eu tenho a capacitância. Quanto esse material consegue guardar. Qual a unidade de medida? Ué, professor, a carga é coulomb e a tensão é volts. Então, a unidade de medida é coulomb por volt. É que 1 coulomb por volt, pessoal, é exatamente igual a 1 farad, ok? Então, vai ser representado pela letra F, a sua unidade de medida, como farad, a unidade de medida da capacitância. Olha aqui a apresentação. Esse aqui é um capacitor que pode ser ligado em 15 volts, ok? Então não coloque esse capacitor na tomada nunca, ele ia estourar. E ele tem uma capacitância de 21.000 micro, lembrando que micro é 10 a menos 6, farad, ok? E os dois que eu coloquei na tomada aqui e mostrei para vocês, são eles. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá aqui os dois de 3, né, que eu mostrei. Essa aqui é a tensão, então ele é feito para colocar numa tomada 220, são de portões eletrônicos. E essa aqui é a sua capacitância, 35 microfarad. Esse aqui também acho que era de uma máquina de lavar, eu não lembro de onde eu tirei, mas também 220, ó, por isso 250 volts, e uma capacitância de 15 microfarad. Tranquilo, não é? Se vocês tiverem capacitores aí à mão de vocês, dá uma olhadinha qual é a tensão e qual é a capacitância deles. A energia potencial eletrostática de um capacitor. Como eu falei, a energia está guardada lá dentro. Se ela está guardada, ela pode ser usada a qualquer momento. Como calcular essa energia? A energia potencial é a carga vezes a tensão dividido por 2, que, vamos lembrar então, é carga dada em coulomb, e essa é a DDP, a diferença de potencial, a tensão, ok? Ou ainda, se preferirem falar, é a voltagem, por isso é dado em volts. Então, a energia potencial nada mais é do que a carga vezes a tensão dividido por 2. Mas, professor, eu não acabei de ver, e nós vimos mesmo, que a capacitância era a carga dividido pela tensão? Se eu multiplicar cruzado aqui, carga é igual capacitância vezes a tensão, não é isso? Se eu substituir isso aqui, existe outra maneira de calcular a energia potencial? Tem sim. A energia potencial é igual, no lugar da carga, capacitância vezes a tensão, e essa tensão agora, dividido por 2. Então, eu também posso calcular a energia potencial como capacitância vezes tensão ao quadrado, dividido por 2. Perfeito? Ainda é possível, fazendo a substituição, mas não mais na carga e sim na tensão, encontrar uma terceira maneira de se calcular. E eu vou destacar aqui ela sem fazer a substituição. Pode calcular também a energia potencial como carga ao quadrado sobre 2C. Perfeito? Ou seja, carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. Então, existem 3 formas de se calcular a energia potencial. Vamos lá de novo? QU dividido por 2, CU ao quadrado dividido por 2, ou Q ao quadrado sobre 2C. Professor, qual delas eu vou usar? Depende do que o exercício te deu. Perfeito?
mas a energia potencial é possível ser encontrada quando você tem a carga e a tensão, ou quando você tem a capacitância e a tensão, ou quando você tem a capacitância e a carga. São 3 formas diferenciadas de se encontrar a mesma energia potencial eletrostática, aquela energia que foi guardada dentro do seu capacitor, pronto para ser utilizado. Como eu falei, a gente ia estudar um capacitor plano e como ele funciona, como calcular a sua capacitância. Está aqui então um capacitor plano ligado a uma bateria, ok? Então nós temos uma DDP entre as duas extremidades, uma tensão. Dentro dele tem um material dielétrico, representado pelo Epson. Tem uma área, essas placas são iguais, mas tem uma área. Lembrando que a área é lado 1 vezes lado 2. Geralmente não precisa, mas vocês já sabem calcular a área. Existe uma distância separando essas duas placas, representada aqui por D, além do material que eu já falei que existe dentro dele, um material dielétrico. Então, como calcular a capacitância quando eu tenho essas informações? Bom, vou precisar do valor da permissividade do meio, perfeito? Desse dielétrico, da área, quanto maior for, ok? Maior vai ser essa capacitância, e da distância entre elas, que aqui é o contrário. Quanto maior for a distância entre as placas, menor vai ser a capacitância. Então, quanto mais pertinho tiver essas duas placas, maior vai ser a capacitância. Porque quanto mais distante as placas estão, menor é a capacitância. Tranquilo, não é? Eu acho que é muito simples. É só vocês lembrarem que o que vai interferir? Depende do que tem entre as placas, depende do tamanho das placas e depende da distância entre as placas. Se tem um isolante aqui, é ótimo. Aumenta a capacitância desse nosso capacitor. Se as placas são grandes, ótimo. Quanto maior a capacitância desse nosso capacitor. Agora, se aumentar a distância entre as placas, aí a coisa não fica boa. Porque quanto maior a distância, menor a nossa capacitância. Tranquilo, pessoal? Eu espero que sim. Como eu falei, era uma aula bem curtinha e eu espero que tenham compreendido. E eu gostaria de fazer algumas observações quando eu tenho um sistema. São rapidinhas também. Primeiro, se esse capacitor ele está ligado a uma bateria, pessoal, nós temos que considerar que nesse caso, se ele está ligado à bateria, a tensão, a DDP, ela é constante. Por quê? Porque a bateria está alimentando o sistema. Perfeito? Agora, segunda hipótese. Quando eu desliguei da bateria, tirei da bateria e ele está completamente carregado, se ele está carregado e fora da bateria, não é mais a tensão que é constante, é a carga que é constante. Por quê? Porque ele não vai ganhar mais carga nesse sistema, já não está mais ligado a uma bateria. Então, se ele está ligado na bateria, a tensão é constante, porque a bateria está fornecendo essa tensão. Agora, se ele está desligado e está carregado, a carga é que é constante. Eu espero que essas considerações ajudem vocês a resolver os próximos exercícios. Um abração, pessoal, e até a nossa próxima aula.